Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo relevante, a estratégia infalível para posicionamento e confiança. Lembrando que nós estamos dentro do projeto Monitoria e nesta segunda temporada estamos desenvolvendo todas as estratégias e conceitos aplicados do marketing no segmento jurídico. Então, o foco da nossa atividade desta segunda temporada é esse tema, é este segmento. Mas é importante, você que está chegando agora, né, nesse projeto Monitoria, que possa assistir os últimos episódios. Esse é o 6º episódio desta temporada. Então é importante que você possa assistir o primeiro, onde nós falamos do mercado jurídico, depois nós falamos da aproximação do marketing a este mercado, depois nós começamos a entrar nas questões estratégicas, mas antes falamos da importância de desenvolver toda e qualquer atividade comercial, de comunicação, de marketing, olhando as regras, né? Principalmente aquelas estabelecidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Depois entramos mais a fundo nesta questão ética, que é tão importante nesse segmento, onde falamos especificamente da ética aplicada à comunicação, à propaganda, à publicidade, e depois começamos a entrar na questão de posicionamento, falamos de estratégias de posicionamento, e hoje vamos falar de uma atividade importante, não só dentro do aspecto jurídico, né, do mercado jurídico, envolvendo advogados, escritórios de advocacia, departamento jurídico das organizações, mas também falamos da importância do conteúdo do ponto de vista de qualquer tipo de segmento, né? Então, aliás, já no nosso encontro passado, no episódio passado, nós falamos que, apesar do foco ser o segmento jurídico, os conceitos e as ideias, desde que adaptadas, podem ser aplicadas em qualquer tipo de segmento, em qualquer tipo de setor, né? Também, como deu para perceber, como esta é a segunda temporada, a minha sugestão é que também assistam a primeira temporada, onde nós falamos de estratégias aplicadas aos meios digitais, né? O ambiente digital. Então, você pequeno empresário, você que tem uma pequena empresa, uma média, que atua numa grande organização, sabe da importância hoje de ter um braço no meio digital. Você pode ser uma atividade comercial, onde você pode comercializar um e-commerce utilizando o meio digital, você pode ter um produto digital e você também pode usar o meio digital como ferramenta de comunicação, para fazer propaganda, para fazer publicidade, para fazer promoção de vendas, ações de merchandising, enfim, você tem um leque de possibilidades que o meio digital oferece. Uma destas possibilidades, sem dúvida alguma, é a comunicação e oferecendo conteúdo relevante. Essa é a palavra-chave, né? Algo que possa ser útil para as pessoas. Quando nós estamos falando de conteúdo relevante, nós estamos falando apresentar elementos que agreguem valor a esse comprador, a esse consumidor, ao formador de opinião, né? A um parceiro de negócios. Então, esse conteúdo não se restringe apenas ao cliente. Ele pode ser útil também para
estabelecer uma união maior entre parceiros, intermediários, né, fornecedores e entre outros, né? Então, o conteúdo relevante é o tema, é o foco do nosso bate-papo de hoje. Também gostaria de alertar, principalmente para aqueles que estão tendo acesso a esse material a primeira vez, que além do projeto Monitoria, que o projeto Marqueteiro abraça, né? O projeto Marqueteiro é um projeto maior que abraça podcasts, que abraça e-books, que abraça cursos e uma série de outras coisas que nós vamos apresentando ao longo deste ano. E dentro do projeto de podcast, dentro da atividade de podcast, além da monitoria, também tem a parte de entrevistas, que vale muito a pena que vocês possam acompanhar. Por isso que eu peço que acompanhem o nosso canal, sigam, inscrevam-se no YouTube, Google Podcast, Spotify, para que vocês possam receber sempre as informações atualizadas do que nós estamos apresentando, né? Os projetos que nós estamos desenvolvendo, das entrevistas, enfim, todo o material que vai sendo colocado, você pode ir recebendo essas informações e acompanhando e fazendo aí as suas reflexões, as suas adaptações, e isso é importante, né? Então, peço que não apenas se inscrevam, mas também possam curtir, compartilhar, mandar mensagens, né? Inclusive, vamos ler algumas mensagens hoje, mais algumas, né? Estamos recebendo ao longo da semana algumas mensagens que chegam até o nosso, através do nosso canal de relacionamento, né? Aqui você pode encontrar logo aqui embaixo, né? Um QR Code, e esse QR Code você tem acesso ao nosso canal de relacionamento e podem mandar perguntas, enfim, sugestões, opiniões, críticas, que são sempre bem-vindas. Muito bem, quem mandou uma mensagem nesta semana foi o João Santos, da região de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele disse o seguinte: olá a todos, meu nome é João Santos e sou ouvinte do podcast aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Diante das limitações éticas e regulatórias na publicidade para advogados, para vocês, como vocês sugerem que possamos aproveitar as redes sociais de maneira eficaz para promover nossos serviços e construir uma presença online sólida? Legal, João. Foi justamente isso que nós falamos no episódio 4, né? Onde nós falamos dessas possibilidades que existem. Primeira coisa, você deve olhar e se atualizar sobre as regras, sobre as normas estabelecidas pela OAB. É sempre importante você, como advogado ou como um escritório de advocacia, é importante que você esteja acompanhando sempre as regras, mas de uma maneira atualizada, né? Porque nós sabemos que isso é muito dinâmico, as regras mudam, vão se adaptando às novas realidades do país, da área, das leis, enfim. Né? O mercado é dinâmico e volátil, ele modifica constantemente e, na atualidade, rapidamente. Então, a primeira dica que eu dou para você, João, olhe as normas e as regras da OAB. Depois, identifique a sua capacidade que tem de administrar essas relações com o seu público. Né? Então, nós sempre falamos que é ótimo quando você abre, por exemplo, uma rede social, quando você monta lá um site, quando você disponibiliza uma comunicação instantânea, como o WhatsApp, entre outras ferramentas que compõem as mensagens instantâneas, mas você precisa conhecer essas ferramentas. Você precisa saber as características dessas ferramentas, como elas funcionam, quais são as possibilidades, né? Por exemplo, se você vai usar o Instagram como uma ferramenta e você acha que vai dar conta de trabalhar o Instagram, você precisa conhecer as características, como é que funciona o algoritmo, né? O que vai se tornar relevante dentro do seu público, que vai dar visibilidade para a sua comunicação. É importante que você
defina uma periodicidade para você se comunicar, defina o tema, inclusive de hoje, defina um conteúdo relevante para o seu público-alvo, verifique, né, se as pessoas estão comentando, compartilhando, então se você vai dar conta de fazer as leituras necessárias, se você vai conseguir dar as respostas necessárias para as pessoas que vão entrar em contato com a sua empresa de alguma maneira. Então, parece uma coisa simples, vou lá, posto de vez em quando algo no Instagram. Não, tem que ser algo relevante, tem que ter uma periodicidade, tem que definir bem o seu público, definir muito bem como você vai se posicionar naquela rede social, né? Então é fundamental que você conheça o leque de possibilidades que existem e dentro da sua realidade, né? Também tem que verificar as características do seu mercado, né? Muitas vezes você define que vai se comunicar através do Instagram e seu público não entra nesse tipo de ferramenta, ou se entra, não entra com esse objetivo, né? Não está buscando isso através da rede social. Então, é importante, é fundamental que você conheça muito bem o seu público, defina quais são as ferramentas que você vai utilizar, conheça muito bem essas ferramentas, defina como você vai se relacionar com essas ferramentas, para quê, com que propósito, com que objetivo você quer atingir, né, em relação ao uso destas ferramentas. Então é importante que você faça o seu planinho aí de marketing, o seu plano de comunicação, né? Defina o padrão de qualidade que você vai desenvolver e que o seu público vai enxergar aquilo como um padrão de qualidade. Então tem que se tomar cuidado, né? Esse universo digital, ele é muito traiçoeiro. Ele é uma ferramenta, essas ferramentas digitais, essas ferramentas de comunicação, elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? As pessoas estão lá interagindo. Se você aparecer muito, você pode afastar as pessoas, porque elas vão identificar, poxa, é muito chato, toda hora essa pessoa manda informação. E se você ficar muito tempo sem entrar em contato, você entra no esquecimento e fala, poxa, essa pessoa só manda de vez em quando, pontual, não tem uma periodicidade. Então, você tem que estabelecer as regras, né, de comunicação. Isso é fundamental. Agora, também tem que alinhar todas essas ações que você desenvolve através dos meios digitais com a estrutura do seu negócio, a estrutura da sua empresa, né? Porque muitas vezes depois, quando o cliente avançar dentro dessa jornada de compra, né, dessa aquisição da atividade que você exerce, eles não enxergam a mesma ação no dia a dia, né? Então, quando o cliente vai entrar em contato com você, não percebe, né, uma relação com a forma que você está comunicando. Então, tem que estar coerente o front office, ou seja, como você se comunica com o mercado, com o back office, ou seja, a estrutura organizacional, né, a sua estratégia. Dia desses, um cliente meu, ele entrou em contato e não era cliente ainda, depois acabou se tornando cliente, porque ele postava a imagem dele demonstrando um escritório moderno, atual, né? Porque ele usava os recursos hoje da inteligência artificial, de criação de imagens e tudo mais. E quando ele atendeu o cliente pela primeira vez, o escritório dele era um escritório muito simples, muito modesto. E a pessoa, evidentemente, né, os clientes, quando chegavam no escritório, não viam efetivamente a, a, as ações, as estratégias, né? O material que ele apresentava não era condizente com a estrutura que ele podia oferecer. Então você precisa estar alinhado, né? Se o seu escritório é simples, se o seu escritório é moderno, não adianta fazer uma comunicação glamurosa, porque as pessoas vão falar, poxa, eu estou comprando isso, mas quando eu chego, não é bem assim, e elas vão se afastando, elas vão se sentindo em dúvida, vão colocando pontos de interrogação.
Então, é importante que você tenha uma afinidade entre o seu discurso e a prática, né? Então, o que você fala, as pessoas querem depois enxergar isso no dia a dia, né? Então, tenha cuidado com estas questões, né? Então, João, tomando esses cuidados iniciais, né? Depois você vai testando, vai vendo o que vai dando certo. Você começa pequeno, começa simples, você vai administrando, vai sentindo a dificuldade, vai sentindo, né, a complicação, e depois você vai ampliando, você vai verificando o feedback dos clientes, você vai fazendo um teste e vai descobrindo o que dá certo, o que não dá certo, muito assim, né? Não tem regra de bolo, né? Não dá para fazer um trabalho, 7 passos para você ser bem sucedido na sua atividade profissional. Esses livros que dão passos, tem que se tomar muito cuidado, né? Porque, na verdade, cada história é uma história, cada situação é uma situação, e nada melhor que o próprio profissional, que a própria empresa vai, a partir dos conceitos que existem, né, e das ferramentas que existem, possa ir tateando, né, possa ir descobrindo como trabalhar melhor na sua área. É como você entrar num quarto escuro. Você sabe que tem um monte de coisa dentro desse quarto, um monte de possibilidades, né? E só que ele está escuro. Então você no começo você vai tateando, você vai descobrindo quais são os elementos que existem, como é que eles funcionam, a distância, com muita observação, com muito teste. Aí isso vai clareando a sua mente, né? Até que o ponto que você enxerga ali onde está o interruptor e a luz do quarto aparece, aí as coisas vão ficando mais claras e você vai descobrindo outras coisas, vai abrindo a gaveta, né? Vai abrindo os objetos, vai testando os objetos. É um pouco assim, né? A vida do profissional de marketing. Quando eu faço um trabalho de consultoria, quando eu faço um trabalho de monitoria, é mais no sentido de ajudar as pessoas a ir tateando, descobrindo as coisas e o que pode ser feito com essas descobertas, né? Mas mais do que qualquer outra coisa, nós ajudamos as pessoas a descobrirem isso, ao invés de trazer fórmulas prontas, definidas, porque mesmo dentro de um mesmo segmento, você pode ter um escritório de advocacia e um outro escritório de advocacia trabalhando no mesmo segmento, com o mesmo leque de produto, mas cada história é uma história, né? Cada empresa é uma empresa, cada relação é uma relação. Então, às vezes, o que dá certo num escritório não dá certo no outro. Aí você vai falar, poxa, o que está acontecendo? Né? Então tem que se tomar cuidado, porque as relações mudam, né? E de uma empresa para outra, de uma característica para outra. O importante é que você possa ser verdadeiro, que você possa ser honesto, que você possa ser ético. E essas questões, elas são fundamentais. Muito bem, respondemos hoje um pouco, João. Se não foi suficiente, João, volta a escrever para a gente. Essas foram algumas dicas que nós damos em relação a ser bem sucedido nessa atividade. Hoje nós vamos então falar sobre produção de conteúdo. Eu acho que já até nessa introdução já foi possível entender, né, o que é importante dentro desse tema. Então, hoje nós estamos vivenciando uma realidade da era da informação. Os clientes pesquisam, eles estudam, eles têm como parceiro o Google, né? Então, antes de entrar em contato com a sua empresa, esse cliente pesquisa, investiga, ele quer saber quem é você, o que a sua empresa faz, se a sua empresa tem alguma reclamação nos sites aí que existem, né, de reclamações, Reclame Aqui, Procon, enfim, eles procuram, eles investigam. Muitas vezes, quando ele chega no seu consultório, ele tem um conjunto de informações extremamente definidas em relação ao serviço que você possa prestar. Um tempo atrás, um amigo meu que é médico, ele disse assim, sabe, Zenoni,
Antigamente, um paciente entrava no meu consultório e nós fazíamos o diagnóstico, nos indicávamos o tratamento e a pessoa saía. 20 minutos era a média do atendimento. Hoje eu estou gastando quase 1 hora no atendimento, porque a pessoa já vem com informações prévias, né? Elas chegam no meu consultório e dizem, olha, doutor, eu estou sentindo isso, já eu acho que eu tenho tal doença, eu acho que esse medicamento é o mais adequado, enfim, o médico se transforma num consultor, né? Numa pessoa que vai ajudar com um trabalho de monitoria, né? Porque eles chegam até o consultório já trazendo diagnósticos, tratamento, enfim, encaminhamentos, é, problemas colaterais que podem ter, eles já trazem um conjunto de informações, né? Antigamente o paciente ele enxergava zero, né? Era o doutor que passava todo o conteúdo da informação. Hoje o conteúdo vem através de inteligência artificial, de sites de busca, né? Mecanismos de busca. Então, isso não acontece só na área médica, né? Na área jurídica também. Você, antes de procurar um advogado, você já foi lá e procurou informações, né? Como é que eu faço para montar um contrato de compra e venda, tipos de contratos, o que deve ter num contrato, como deve ser encaminhado, as regras, enfim, já chega com um conjunto de informações e não adianta você repetir, né? Exatamente o que ele já sabe, você tem que complementar, né, verificar se as informações foram colocadas da maneira correta, tirar dúvidas. É muito mais um trabalho de consultoria hoje em dia do que propriamente um serviço completo, né? Você complementa o serviço que as pessoas estão necessitando. Então, nessa onda, né, de informação, tem disponibilidade, tem vídeos, tem tutoriais no YouTube, tem podcast, você é mais um elemento dentro desse processo, né? E o importante dentro do marketing de conteúdo, dentro da atividade de conteúdo, é saber em que momento esta pessoa está dentro de um processo, se está do zero, se ela já tem informações, se ela já investigou, se ela já procurou outras empresas que pudessem colaborar com a necessidade dela, com o desejo dela, com as expectativas, né? Saber em que momento ela está. Às vezes, a pessoa está naquela fase de, puxa, eu não sei o que eu preciso, né? Eu ainda estou meio perdido, eu não sei qual exatamente é a minha necessidade. Então, você começa a enviar conteúdos para ajudar ela a entender melhor a necessidade dela. Às vezes, ela já passou por essa fase, ela já está querendo algumas coisas, define algumas expectativas, e aí você precisa entender quais são as expectativas que ela tem e tentar fornecer um conjunto de conteúdo adequado para isso. Muitas vezes ela já está num processo de aquisição do serviço e ela já está sentindo algumas dificuldades, né? E está com algumas dúvidas, ou seja, tem dores desse relacionamento. Ela tem dificuldades para adquirir o serviço, para entrar em contato, e aí você vai apresentando um conjunto de informações que vai eliminando essas dores, essas dúvidas, essas dificuldades, e assim sucessivamente. Você mapeia o processo de decisão, né? Como é que funciona o processo de decisão de um cliente em relação ao seu serviço, e você vai monitorando em que momento, em que fase desse processo a pessoa está. E vai alimentando, né, irrigando esse cliente com informações relevantes. Por quê? Porque tem que ser adequadas para esse momento que a pessoa está dentro de um processo de decisão. Então, a advocacia moderna exige não apenas que esse profissional entenda das habilidades legais, mas também ele tem a capacidade de se comunicar, de se relacionar com esse público de forma adequada, né? E também tem que ser acessível, né? Porque as pessoas têm que ter a possibilidade de entrar em contato com a sua empresa, que é um outro ponto importante.
Blog jurídico poderoso é uma dica, é uma ferramenta, né? Ou seja, mantenha um blog, um site do seu escritório abordando temas que são relevantes. Você pode ter lá onde a pessoa possa ver aonde, em que momento ela está e ela encontra lá um conjunto de informações que ajudem, né, no que diz respeito à necessidade dela, né? Então, mudanças na legislação você pode colocar, né, casos que estão em destaque, comentar casos dentro da sua área, né? Se você atua na área civil, apresente casos, né, de pessoas que estão com dificuldades, que estão em processo, o que obtiveram, mudanças significativas na lei. Enfim, você vai monitorando, vai irrigando o seu site com informações e deixando bem claro, né? Ou seja, um site limpo, claro, objetivo e mostrando o que você está querendo. Ah, eu quero saber como é que eu faço para contratar o seu escritório, para contratar o seu serviço. Ele encontra lá um conjunto de informações que alimentam com relação a isso. Não sei se é uma área, qual a área que eu preciso me relacionar, eu não sei se a minha área é civil, criminal, trabalhista, eu não sei. E aí você alimenta com informações, tirando essas dúvidas em relação a esta necessidade dele. Então, você vai montando o seu blog, o seu site, o seu aplicativo, com informações que o próprio cliente identifica, né, e a sua necessidade, e ele encontra lá as informações necessárias, né? Então, isso que você possa estar realizando no seu site, no seu blog, no seu aplicativo, ele atrai, né, pessoas para a sua página, né? Esse é o sentido, porque as pessoas coloquem o teu material como foco, né? Então, quando as pessoas pensarem, puxa, eu estou precisando de um advogado, puxa, procure o escritório, procura a pessoa, porque lá você vai encontrar tudo o que precisa para tirar as suas dúvidas, enfim, todo o apoio necessário. A sua empresa e a sua marca pessoal e profissional, ela tem que ser memorável, né? As pessoas têm que lembrar disso o tempo todo. Eu atuo na área de marketing há quase 40 anos de trabalho nas questões mercadológicas e eu tenho um nome estabelecido. Então, quando fala assim, puxa, marketing, tem o Zenoni, tem fulano, tem ciclano. Então, o meu nome está na imagem, né? na mente das pessoas. Puxa, eu preciso de alguém para dar uma palestra sobre marketing no varejo. Tem o Zenoni. Eu preciso de alguém que possa fazer um trabalho de monitoria num clube de futebol. Poxa, tem o Zenoni. Então, o seu nome, a sua marca, ela tem que estar em evidência, né, na mente das pessoas. Ou como primeiro, né, na mente, né, na primeira lembrança, quando ela tiver uma certa necessidade, ou pelo menos na segunda, na terceira possibilidade. Se o seu nome não tiver ali nesse ranking, nas primeiras colocações, você entra num senso comum, né? Você entra numa vala comum. E aí as pessoas vão entrar assim aleatoriamente. A chance de você conseguir com que o seu cliente acesse a sua empresa vai ser mais difícil, né? Então, é importante você se posicionar, como nós falamos no episódio passado, segmentar bem o seu mercado, apresentar diferenciais competitivos, e isso vai fazendo com que a sua empresa se torne relevante para as pessoas. Crie vídeos educativos, né? Explore o poder dos vídeos. Hoje está aí o YouTube, TikTok, e compartilhe insights sobre casos recentes, vídeos que mostram a prática jurídica e engajam essa audiência, né? As pessoas falam, poxa, eu vou entrar lá de vez em quando, quero ver o que tem de novidade. Puxa, tem um caso que apareceu na televisão, será que aquele site está comentando alguma coisa, né? Aquele material, aquele vídeo. Então, podcasts é algo que
está caindo no gosto das pessoas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é uma realidade, as pessoas adoram podcast, tem podcast de tudo. No Brasil isso ainda está engatinhando e vai se tornando cada vez mais importante nessa relação, né? Então tá aí, podcasts que possam ser persuasivos, né? Aproveita a popularidade desses podcasts, convida pessoas que possam ser significativas para fazer uma entrevista, como eu faço aqui, né? Convido pessoas que são extremamente conhecidas no mercado, para falar de assuntos que estão sendo comentados e discutidos, né? Dia desses eu convidei a Sandra Pinho Pinheiro para falar do ESG, né? E de um grupo de empresas que estão indo contra essa prática do ESG, né? E aí teve uma audiência fantástica, porque as pessoas falaram, peraí, tem empresa indo contra? Por que elas estão indo contra? Né? Qual é o motivo? O que motiva essas empresas a não apoiarem ou até mais, desenvolverem uma propaganda, uma publicidade indo contra a prática do ESG, né, no mercado? Então, se apresenta esses temas que são de debates, de reflexões, você se posiciona em relação a esses assuntos e isso vai melhorando a sua audiência, né? E-books especializados e ofereça recursos gratuitos como guias práticos, né? Abordando questões legais. Isso não apenas demonstra a sua generosidade, mas também cria um banco de dados valioso de clientes potencial. Então, quando a pessoa vai acessar o seu e-book, elas vão fazer um cadastro para você disponibilizar o material para elas, e esse cadastro vai formando uma base de dados que depois você trabalha de uma forma adequada, né? Essa base de dados para poder ir criando esse relacionamento, esse engajamento nas suas diversas atividades. Webinars, né, interativos, realize, né, esses webinars para discutir temas específicos, responder perguntas, né? Como eu fiz agora há pouco com o João lá de Belo Horizonte, onde nós respondemos questionamentos deles, né? Dele e de outras pessoas que também têm a mesma dúvida. Essas abordagens não apenas vão educando, mas também vão construindo uma comunidade em torno da sua marca, do seu produto, da sua empresa. Então, aqui foram algumas dicas, né? Cria um webinar, cria um site, entre nas redes sociais de uma maneira adequada e vai desenvolvendo essas ações, né? E adaptando essas ações nas diversas ferramentas, né? Isso eu quero dizer que não adianta você pegar um conteúdo e falar assim, vou pegar esse conteúdo, vou colocar esse conteúdo lá no e-book, vou pegar esse mesmo conteúdo da mesma maneira e vou colocar na rede social em forma de PDF, eu vou pegar esse mesmo conteúdo e vou colocar em formato de áudio e vou pôr num podcast, não adianta nada, né? Cada conteúdo tem que ser adaptado à realidade de cada ferramenta e ele tem que estar adequado ao propósito de cada ferramenta, né? Porque as pessoas não querem ver o mesmo assunto sendo repetido, né, nas várias plataformas, né? Não é assim que você integra, mas vai adaptando o seu conteúdo a cada ferramenta e ao mesmo tempo vai definindo o que eu vou me comunicar, de que maneira eu vou me comunicar e o que eu devo comunicar em cada uma dessas ferramentas, né? Então isso é fundamental que você estabeleça. Então, quando você cria essa estratégia robusta de produção de conteúdo, né? Que é o que nós falamos ao longo desse bate-papo, não só os advogados, né? Mas os escritórios de advocacia, eles informam, conquistam a confiança dessa audiência e o cliente vai se tornando mais confiante naquilo que você oferece, né? E quando as pessoas confiam na sua empresa, elas acabam se relacionando melhor, apresentando as suas necessidades, as suas dúvidas, os seus questionamentos, e você vai, né, prestando esse serviço e levando essas pessoas dentro de um processo de decisão de compra
até que ela define que é a sua empresa que é a contemplada, né? E aí depois você faz um trabalho, né, de dar continuidade, de continuar o relacionamento, que muitas vezes o serviço que ela está necessitando agora, depois ela vai precisar de um outro tipo de acompanhamento, de um outro tipo de serviço, então você vai demonstrando que você tem um leque de possibilidades, tem um portfólio de serviços e que pode ser um fornecedor, que pode ser um parceiro, que pode ser um amigo, que vai ajudar essas pessoas nas suas diversas necessidades e dificuldades dentro dessa área legal, dentro dessa área jurídica, né? Então, essa confiança se traduz não apenas em clientes, mas em defensores leais do seu escritório, porque eles vão, né, com a maneira que o seu serviço vai sendo prestado e eles vão percebendo a qualidade, o quanto você agrega valor na vida delas, elas vão divulgando isso de uma maneira adequada, né, para as outras pessoas. E isso faz com que a sua empresa conquiste clientes que venham de indicações desses clientes atuais, né? Então é importante esses defensores leais do seu escritório, da sua atividade, ok? Bom, pessoal, hoje eram estas dicas, né? Falamos bastante sobre a importância de você produzir conteúdo que possa ser relevante e vamos dando continuidade a esse trabalho de monitoria dentro do segmento. Aguardo que vocês possam se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Isso vai ajudando que esses conceitos possam atingir um número maior de pessoas, ok? Agradeço a presença de todos e até o nosso próximo episódio. Até lá. Uma estratégia eficaz para se destacar em mercados competitivos é investir na construção de parcerias estratégicas. Identifique empresas complementares às suas e estabeleça colaborações que possam agregar valor aos seus produtos ou serviços. Essas parcerias podem incluir co-marketing, co-desenvolvimento de produtos ou até mesmo programas de fidelidade conjuntos. Ao unir forças com outras marcas respeitadas, você amplia sua visibilidade, atrai novos públicos e cria um diferencial competitivo baseado na sinergia entre as empresas. Além disso, ao associar sua marca a outras bem-sucedidas, você também pode transferir parte da confiança e credibilidade dessas empresas para a sua, fortalecendo sua posição no mercado. Parcerias estratégicas bem escolhidas podem proporcionar vantagens duradouras em ambiente competitivo. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.